Olá, estamos começando Viva Mais, o seu programa de saúde, e é muito bom estar com você sempre. E a gente quer sempre convidar você, né? Entre no nosso site www.programavivamais.com.br, interaja conosco, porque assim nós vamos saber o que mais vocês querem, se vocês estão gostando, nós podemos tentar responder as perguntas, né? Ou se não for da nossa alçada, a gente traz um especialista para responder as perguntas que vocês nos mandam e já fica como sugestão de pauta, é muito bom. E a gente quer agradecer os inúmeros elogios, os e-mails carinhosos que vocês têm mandado, nós ficamos sempre muito felizes em estar em contato com vocês. Então, hoje nós estamos aqui conosco o Dr. João Fernando Pozzi, que é ortopedista e especialista em cirurgia de joelho. É a primeira vez que o Dr. João vem, mas nós esperamos que venha muitas vezes. Seja bem-vindo, viu, Pozzi? Muito obrigado. Eu estava comentando no intervalo, quer dizer, intervalo nosso aqui, né, antes de começar com o Dr. Pozzi, e normalmente na área médica a gente costuma dar muita importância para a nossa especialidade, e não tanta importância para a especialidade dos colegas. E eu estava dizendo para o Pozzi que eu fui paciente da traumatologia, ortopedia, eu tive uma desinserção do patelar, depois o Dr. Pozzi vai mostrar ali. E, olha, vai aqui o agradecimento ao Dr. Costa e Silva, tá? Que eu já tentei trazer aqui, mas, Miguel, eu estou aposentado, já não tenho mais interesse e tal. Mas eu estava comentando com o Pozzi que eu fiquei melhor do joelho operado do que o outro que eu não operei. E eu sei a importância que tem o traumatologista e o ortopedista, e principalmente nessa área do joelho, viu, Pozzi? Porque quando a gente passa a paciente, e apesar de ser médico com todos os medos e receios do resultado, e como é que eu vou ficar e como é que eu não vou ficar, é que a gente realmente vê o quanto é importante o especialista. A gente tem procurado frisar isso aqui, né? Eu sei que algumas áreas, normalmente o pessoal não se mete tanto. Eu não sei como é que é na tua área. Na minha tem gente, tem curioso para tudo que é lado. Eu espero que no joelho não, porque eu sei que é uma coisa complicadíssima. Mas apesar de ter essas complicações todas, ainda tem quem se arvore a mexer num joelho sem ter o devido conhecimento. Hoje, felizmente, bem menos do que antigamente. Porque, na verdade, o joelho, há 40 anos atrás, era uma caixinha de surpresas, não é? Então, assim, o que eu aprendi no meu tempo de médico residente de cirurgia de joelho foi quase nada, não é? A gente sabia que deveriam ser retirados os meniscos quando rompiam, etc. e tal, mas a gente não sabia a função deles. Não se tinha o devido conhecimento de todo o aparelho ligamentar do joelho. E o joelho é uma articulação complicada. Aqui tu tens um joelho em osso e ligamentos apenas, né? E aqui está o teu tendão patelar que rompeu. Dói. Então, assim, veja bem, tu tens anatomicamente um osso arredondado. Acho que nós podemos virar um pouquinho... Assim, fantástico. um osso arredondado sobre um osso chato e que ainda articula com um osso triangular, que é a patela. Então, veja bem, isso tem tudo para dar errado, não é? Porque não é uma articulação de encaixe como é o quadril, por exemplo. Então, o que é que mantém um joelho no lugar? Os complexos ligamentares, um complexo lateral, um complexo medial, um ligamento cruzado anterior e um ligamento cruzado posterior. Além disso, temos as cápsulas e os meniscos, que são essas duas cartilagens semilunares. Então, tudo isso dá estabilidade a uma articulação, que é, em primeiríssimo lugar, uma articulação de carga, porque ela suporta todo o peso do indivíduo. E, além disso, tem o maior grupo muscular do corpo humano, que é essa musculatura anterior da coxa, que é o quadríceps, né? Então, é uma articulação muito sujeita a instabilidades, muito sujeita a traumatismo e, evidentemente, muito sujeita a problemas, né? De toda a ordem. Então, esse é o nosso amigo joelho, com o seu tendão roto aqui, que foi o teu caso. Existe alguma lesão mais frequente de joelho? Sim, sim. As lesões do jovem, a lesão do esporte, que é, sem dúvida nenhuma,
a ruptura do ligamento cruzado anterior. Esse ligamentinho que tem aqui no joelho, este é considerado o ligamento do desportista. Principalmente quem joga futebol. O futebol no nosso meio, no meio do brasileiro, é o esporte mais popular e é o que mais rompe. Mas se nós pegarmos outros países, por exemplo, na Europa, quem mais rompe cruzado anterior é o esqui, né? O esqui da neve, porque tem aquela imensa base do esqui rodando em cima do joelho. Para se fazer uma ruptura de cruzado anterior, basta ter uma rotação exagerada do joelho. O sujeito vem correndo, tranca o pé no chão, principalmente em grama sintética, né? Tranca o pé no chão e gira com todo o peso do corpo e se vai o cruzado anterior. Então essa, sem dúvida nenhuma, é a lesão traumática ligamentar mais frequente do joelho. O esqui é? Na Europa, sem dúvida, o esqui. Na França, sobretudo, eu estudei na França e eu acompanhava a seleção feminina de esqui da França. E assim, as esquiadoras, praticamente todas, já tinham os cruzados anteriores rotos e reoperados. Pô, tu sabe que eu tenho um contato, eu tenho uma filha, assim como a Ana tem duas filhas que moram em Salt Lake City, e eu tenho contato com o Dr. Renato Saltos, nós vamos depois passar uma gravação dele, que é um colega brasileiro radicado lá, então a gente tem uma parceria que eventualmente a gente vai fazer alguns casos de cirurgia para ele. E o meu lazer atual, eu sou velhinho, eu sei que eu sou velhinho, né? Eu só desço montanha verde. O meu lazer atual é ter o meu conjuntinho de esqui lá. Quer dizer, eu vou ter que tomar o dobro do cuidado agora, né? Sem dúvida, porque o que acontece no esqui? O teu pé e tornozelo estão fixos dentro da bota do esqui que vai presa àquele imenso raio do esqui. Então, qualquer pequeno movimento nele faz um grande esforço em cima do joelho rotacional. E isso pode levar a uma ruptura de cruzado anterior. Trancou o esqui, girou o corpo em cima, você foi o cruzado anterior. Essas lesões que o pessoal falava muito antigamente de menisco, e que, como tu falaste no início, que se operava muito, se retirava o menisco. Exatamente. O menisco é esse branquinho. Os meniscos são estas duas formações cartilaginosas que em formato de meia-lua, aqui ó, desmontando o joelho, dá para ver bem. Então nós temos o menisco externo ou lateral e o menisco interno ou medial. Os meniscos têm função extremamente importante na estabilização e na proteção dessa articulação. Por quê? Ele funciona como um coxim, ele é um amortecedor. Então, sem o menisco, como antigamente a gente aprendia, eu me lembro, inclusive, na minha época de estudante, que tinha um cirurgião que dizia assim, menisco é como apêndice, não serve para nada, vamos tirar fora. E tinha gente que tirava os dois meniscos, quando tinha um ou outro, já tirava o segundo profilaticamente. E claro, um joelho sem menisco, há alguns anos a gente vem vendo esse tipo de evolução. Pessoas que foram meniscectomizadas há 30, 40 anos atrás, desenvolveram uma grande artrose, um grande desgaste articular. Bate osso com osso, né? É osso com osso, vai ficar osso com osso. Aí fica osso-osso, né? E isso provoca, além de um desequilíbrio na articulação, provoca um aumento do atrito nessa articulação. E isso vai fazer com que esse joelho desgaste, que venha a ser artrose. As lesões de menisco hoje se tenta suturar, quer dizer, o menisco sofreu uma lesão. É possível suturar um menisco e mantê-lo? Sim, dependendo da onde foi essa lesão. Se a lesão for periférica do menisco, porque o menisco ele só é irrigado da sua borda até 3 milímetros. Ao interior ele tem uma irrigação rica, mais 2 milímetros ele tem uma irrigação pobre e o restante não é irrigado. Como toda cartilagem, ele se nutre por embebição no líquido sinovial. Então, quando nós temos lesões que são dentro dessa zona que nós chamamos de zona vermelha, nesses casos nós estamos autorizados a suturar, a tentar salvar esse menisco. Tem como a gente prevenir lesão de menisco? Tem.
eu diria que se pode prevenir lesões tendo, em primeiro lugar, um bom preparo físico para aquele esporte que nós estamos querendo praticar. Então, se o meu esporte é futebol, eu preciso me preparar para ele. Se o meu esporte é vôlei, a mesma coisa. Enfim, se tu tiveres bom preparo físico, se tu entrares em campo, em quadra, aquecido e alongado, as chances de ter uma lesão meniscal e ligamentar diminuem consideravelmente. Só que, quando nós vemos o desportista amador, ele nunca faz isso. Ele já chega lá na quadra onde ele vai praticar o futebol, atrasado, não é? E aí ele entra correndo, ele se troca correndo e entra, sai jogando. Coisa que a gente não vê no meio profissional. Por que então se tem muito menos lesões nos profissionais do que nos amadores? Porque eles estão devidamente preparados para isso. E quem não é esportista, tá? Eu não pratico esportes, na verdade, mas subo muita escada. Isso pode causar lesão no joelho? Não. Escada não faz mal para o joelho? Não. Evidentemente tem algumas coisas do nosso dia a dia que nos fazem muito mais mal do que qualquer dessas escadas, planos inclinados. Por exemplo, tu és uma dentista, a tua posição de trabalho é sentada, dobrada sobre o paciente. Tu praticas algum tipo de alongamento? Ah, me alongo bastante. Então, Todo dia, quando eu deito na cama, me alongo muito. Inclusive... Tu estás fazendo prevenção. Por quê? A retração da musculatura posterior da coxa, a musculatura que vem lá da bacia, que vem até a face posterior da tíbia proximal, que são os músculos isquiotibiais, que são os flexores, eles encurtam com grande facilidade em pessoas que, como nós, trabalham muito tempo sentados. Então já fica um recado aí para quem está nos assistindo, né? Que o alongamento é uma boa prevenção. Claro, se nós não praticarmos alongamento, nós vamos começar a ter, em primeiro lugar, dor anterior no joelho. Por quê? A pressão em cima da articulação da patela com o fêmur, essa articulação, a articulação fêmuro-patelar, é uma pressão extremamente alta. Para vocês terem uma ideia, em cada centímetro quadrado dessa articulação, num indivíduo normal, caminhando em terreno plano e sem retração da musculatura posterior, incide uma força de 8 kg força por centímetro quadrado. Isso é muito. Então, quando esse indivíduo tem uma retração, aumenta essa força. Quando esse indivíduo pratica em academia aquele famoso chuta-chuta, aumenta absurdamente essa pressão. E isso leva a uma degeneração da cartilagem que reveste a patela. E a isso se chama de condromalácia. É uma degeneração desta cartilagem e isso vai trazer problemas. Exercício de academia, desculpa, Miguel. Não, eu ia falar do chuta-chuta, porque a gente vê, eu uma vez estava fazendo chuta-chuta, né? Até por causa da lesão no joelho, e tinha um traumato. Eu estava num hotel, tá? E não tinha o que fazer, já tinha feito tudo que tinha que fazer, fui para a academia do hotel. E ele me disse justamente que não era para fazer até embaixo, né? Que o movimento correto seria fazer meia extensão. Na verdade, hoje se condena ele em todo o seu trajeto. Não fazer. Não fazer. Está abolido do Por quê? meu. Esse é um exercício que se chama de cadeia cinética aberta. Então, toda a pressão, se tu puseres lá 50 quilos no teu tornozelo, toda a pressão vai se concentrar em cima dessa fêmuro-patelar. E só não vai se prejudicar com isso quem tem essa articulação fêmuro-patelar perfeita. Quer dizer, a minha já não é perfeita porque foi operada. Não é perfeita na grande maioria das pessoas. A articulação fêmuro-patelar é a articulação mais imperfeita do nosso corpo. Então, um percentual mínimo de pessoas tem essa articulação perfeita, onde a patela assenta nesse intervalo aqui que se chama tróclea, que ela sente perfeitamente. Isso é minoria da minoria. Isso é em torno de 2% da população que tem essa articulação perfeita. Essas pessoas, na verdade, não
sentem muito quando usam o chuta-chuta, né? Cadeia cinética aberta. Então, sempre o que se aconselha? Se aconselha que o indivíduo faça exercício em cadeia cinética fechada, ou seja, que ele tenha o pé plantado, como no leg press, que dá um bom ganho muscular, mas a força é dividida, não incide exatamente só em cima da Ou aqueles femoropatelar. apoios em cima como tu disse, com a planta do pé, flexionando o corpo todo até embaixo e voltando, quer dizer que... Sem problema, o agachamento que é o mais também, fisiológico, sem problema, porque é fechada essa cadeia cinética e então o peso se distribui. Fantástico. Olha, para quem frequenta academia, acho que isso é uma dica importantíssima. Muito bom, uma dica importantíssima. Esse pessoal, só antes da gente terminar o quadro, Ana, se fala muitas vezes, pode que a posição em que o paciente senta, com que a pessoa senta, pode prejudicar o joelho também. Isso existe, não? Não. Isso tipo de manter mais fletido ou menos fletido? Não. Explica o fletido e menos fletido para quem tem gente é que leigo. senta e dobra, deixa as pernas dobradas para trás, né? Tem gente que deixa muito esticado. Tem gente que está sempre de perna cruzada. E quando Na eu fiz verdade- faculdade, se dizia que o ideal era deixar meio fletido, meio esticado. Na verdade, nada disso É comprovado. é comprovado, nada disso é verdadeiro. Porque, assim, cada indivíduo tem a sua própria anatomia. E, sobretudo, esta anatomia femoropatelar. Então, cada um vai ter a sua posição de conforto. Fantástico. Então, assim, isso é lenda. Mais fletido, menos fletido, causa problema. Isso é lenda. O que acontece que leva as pessoas a pensar nisso? Indivíduos que têm pequenos problemas na articulação femoropatelar, que têm alterações dessa cartilagem. Esses indivíduos, quando sentam, por exemplo, vão ao cinema, né? Ficam lá 2 horas sentados na mesma posição praticamente. Quando levantam, tem dor. Nos primeiros passos é extremamente doloroso. 3, 4 passos são dolorosos. Não é normal. Para quem tem problema, é normal para quem tem Normal problema. para quem tem problema, exatamente o que Miguel disse. Então, assim, esses indivíduos é que terminam fazendo